Olá, pessoal, bora lá para mais um Blockcast Entrevista. Eu sou a Larissa Araújo. E eu sou o William Pereira. E hoje nós estamos com o nosso CEO, o CEO da Blockbit, Anderson França. O nosso papo com ele é sobre inovações e o que as novas tecnologias têm a oferecer às empresas daqui para frente. Obrigada pela presença, Anderson. Olá, pessoal, boa tarde. Para mim é um prazer, uma honra estar contribuindo um pouquinho com esse nosso bate-papo aqui hoje, dividindo um pouco as experiências e aprendendo também com todos. Legal, Anderson. Para começar, queria saber como que você enxerga o mercado brasileiro. De modo geral, as empresas, especialmente as pequenas e médias, né? Você acha que elas estavam preparadas para este novo cenário em decorrência da pandemia? William, boa pergunta. Eu digo que a gente nem deveria só lembrar do nosso cenário brasileiro. Eu acho que a gente deveria trazer aqui o cenário mundial, né? Porque não somente as empresas brasileiras, como o mundo inteiro não estava preparado para essa pandemia toda que aconteceu, né? Então, a gente precisava aí realmente ter uma experiência, como isso nunca aconteceu no mundo. Muitos tiveram que fazer coisas diferentes de uma forma muito rápida, de uma forma imediata, né? Alguns acertaram, a grande maioria errou, né? Então, como fabricante, nós vemos que uma boa parte das empresas, elas saíram fazendo soluções de teste, saíram oferecendo algumas demos, algumas provas de conceito free, né? Veja que muitas empresas que nós não escutávamos acabaram surgindo nas nossas mentes, né? Por exemplo, Zoom, que a gente não tinha tanta frequência em utilizar, por exemplo, soluções da Microsoft, soluções de videoconferência, soluções de IP, né? Então, de VoIP, perdão, muitas dessas não estavam dentro do nosso dia a dia, das nossas programações, né? Que, inclusive, a própria Blockbit, ela teve que agir rapidamente, né? Porque grande parte dos nossos clientes, eles já utilizavam as soluções nossas de VPN, né? E eles acabaram tendo que fazer uma configuração, principalmente para os seus colaboradores fazerem os acessos remotos, né? Então, quando a gente vê essas empresas tendo que agir de uma forma rápida, de uma forma abrupta, ela precisa também levar em consideração segurança. E a Blockbit veio justamente para ajudar os nossos clientes, também trazendo esse conforto da parte de segurança, levantando as suas VPNs dentro das conexões. Anderson, você comentou sobre a VPN, né? E a Blockbit tem enxergado uma alta demanda, que também demonstra um certo despreparo das empresas com as soluções de segurança digital. Você enxerga que a partir de hoje, agora, as empresas passarão a ter essa preocupação, essa maior preocupação em relação à proteção de dados e redes? Legal, Larissa, boa pergunta. Vamos tomar pelo exemplo nós mesmos, né? Então, nós tínhamos aí toda uma rotina de vir até o escritório, então a segurança para a gente, ela era uma segurança física dos nossos notebooks, mas a segurança de rede, ela era uma preocupação interna do nosso time de TI. A partir do momento que as pessoas começam agora a fazer um acesso de forma remota, né, elas precisam se preocupar também. O que ela está acessando, se ela tem permissão ou não, se ela tem qualidade na velocidade do que ela está acessando. E aí a gente fala bastante sobre segurança, não só do que ela está acessando, mas o meio que ela está acessando. Então, nós escutamos muito falar dos nossos clientes sobre criptografia, túneis cada vez mais seguros, né? As VPNs tendo que funcionar de verdade, senão as pessoas não tinham o acesso para conseguir fazer as suas conexões e executar bem os seus trabalhos, né? E tudo isso a gente vê que as novas tecnologias, elas exigiram bastante uma quantidade maior de tráfego. Então, todo mundo viu que o tráfego dentro das operadoras aumentou, o tráfego de internet. Seja ele para você assistir um vídeo da sua casa, e aí quando a gente está falando de home office, a gente tem que lembrar que nós temos outras pessoas também dentro das nossas residências, né? Então, os nossos filhos agora fazendo videoaula, as nossas crianças assistindo cada vez mais YouTube, Netflix, então esse tráfego aumentou. E a gente não pode esquecer que o mesmo tráfego que a gente está utilizando para fazer as nossas conexões para o trabalho, são as mesmas conexões, são os mesmos canais que nossos filhos estão estudando e assistindo os vídeos, né? Então, essa forma tem que ser segura. Se ela não for segura, nós estamos colocando parte da nossa empresa em risco e muito mais as informações que nós estamos transacionando em risco nesses momentos. Bacana, Anderson. E Anderson, aborda um pouco com o seu papel de CEO, né?
nessa posição de CEO, você tem algum conselho para as empresas, seja em gestão de pessoas ou até como responder a essa crise econômica decorrente da pandemia? Claro, Larissa, é um excelente ponto. Quando a gente olha as empresas, a primeira coisa que nós vimos é uma marca, né? Aqui na Blockbit é um pouco diferente. Nós não vemos a marca, nós vemos as pessoas que ajudam a construir essa marca. Então, o primeiro ativo que nós protegemos aqui dentro da companhia foram as pessoas. Por trás dessas pessoas, a gente sabe que tem famílias, a gente sabe que tem compromissos. Então, esse foi o nosso maior compromisso. Muitas empresas saíram demitindo, saíram fazendo reestruturações. No nosso caso, não. No nosso caso, nós protegemos principalmente os nossos colaboradores, até porque nós estamos em um momento de crescimento, nós não estamos em um momento de redução, né? Agora nós tivemos que dar aí uma ajustada devido à pandemia, mas a Blockbit é uma empresa que continua crescendo, né? E em segundo ponto, eu gostaria de ressaltar esse novo modelo, né, que todos estamos falando aí mundialmente. Ele traz para a gente alguns benefícios muito interessantes, né? Por exemplo, nós temos colaboradores que eles não moram em São Paulo. Apesar da nossa cidade ser uma cidade caótica, nós temos pessoas que ainda são mais afetadas do que as que moram em São Paulo, né? Então, com essa modalidade, com essa flexibilização de home office, as pessoas ganharam uma qualidade de vida muito maior. E essa modalidade, para a gente, ela vai ficar uma modalidade como um benefício a partir de agora, né? Então, todos os nossos colaboradores vão ter direito, nós estamos criando regras específicas, nós estamos trabalhando juntamente com o nosso time de recursos humanos para justamente dar essa comodidade maior para o nosso colaborador, para ele desempenhar melhor o papel dele. Então, isso ele acaba trazendo para a gente benefícios. E não só trazer esse benefício de home office aqui em São Paulo. Quem sabe a gente também começar agora a contratar e a contar com outros profissionais em outras cidades, outros estados e quem sabe até em outros países. Então, essa modalidade para a gente, ela abriu muito a nossa mente de que o escritório ele não é apenas o único lugar que a gente possa desempenhar bem o nosso trabalho. Muito bom, muito bom. Bom, é isso então, né? Muito obrigado, Anderson. Obrigado a vocês e estarei sempre à disposição. Contem comigo porque eu conto bastante com esse nosso time, essa nossa família Blockbit. Um abraço a todos. Valeu, valeu. Bom, este foi mais um Blockcast Entrevista. Eu te lembro que este conteúdo ele é multiplataformas. Você pode assistir a gente no YouTube ou então nos ouvir pelo nosso podcast, que é o Blockcast, que vai ao ar toda semana. Lá no nosso site, www.blockbit.com, você vai encontrar o link para todos os episódios e muitos outros materiais de cibersegurança, segurança digital, tecnologia da informação, todos esses materiais gratuitos para você consumir quando e onde quiser. Beleza, gente? Espero que você tenha gostado e até a próxima. Até a próxima.